Pecado original. O pecado que herdamos de Adão e Eva. Muita gente se questiona o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva, por que eu recebi esta herança de pecado se eu não tenho nenhuma culpa, eu não fiz nada. É sobre isso que a gente vai meditar hoje, sobre pecado original. Fique conosco até o final deste vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 3, versículo de 21 a 30. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que têm a fé, pois diante dessa justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente por sua graça, realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim ainda Ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor. O que é o pecado original? O pecado original é uma privação. Romanos 3, 23. Abra aí sua Bíblia. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, o que o pecado original te trouxe? O pecado original nos trouxe privação. Nós já nascemos privados da glória de Deus. Então, muita gente fala, mas eu não fiz nada, por que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão e Eva? Mas ninguém disse que você fez alguma coisa. Não é que você fez nada. Você não tem culpa pessoal envolvida nisto. Mas significa o que é o pecado original? Que você nasceu privado. Privado de algo, privado da glória de Deus. Então, Adão e Eva, eles tinham acesso à glória de Deus. Aí, depois do pecado, eles foram privados. Agora vocês estão expulsos do paraíso. Eu disse para vocês não comerem da árvore e avisei que no dia que vocês comessem, vocês morreriam. E eles comeram. Sendo os nossos primeiros pais, ficaram privados da glória de Deus e a humanidade inteira fica privada da glória de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. É assim, meu irmão e minha irmã. Mas olha, eu convido você a ler o texto inteiro, eu não tenho tempo aqui de ler, mas o texto inteiro é bonito, porque fala que a graça de Deus é muito maior que o pecado. Sem Adão, todos nós morremos, em Cristo todos nós ressuscitamos. Leia o texto e você não pode ficar naquela, mas olha o que o pecado de Adão fez, tal. Olha para Cristo. Cristo também assumiu a nossa carne e nos deu uma glória muito maior. Eu quero ler o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 404, livro este que você deve ter na sua casa, tá bom? Catecismo da Igreja Católica, 404. De que maneira o pecado de Adão tornou-se o pecado de todos os seus descendentes? Então veja, por que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos nós? O catecismo vai responder isso agora. O gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo de um só homem. Tá vendo? Já está dando a resposta. É porque em Adão eu sou um só corpo, um só homem. Em virtude desta unidade de gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Então, assim como você está implicado na justiça de Cristo, mas você também estava implicado em Adão.
A transmissão do pecado original é, contudo, um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. É um mistério. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a natureza e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao cederem ao tentador, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal. Mas este pecado afeta a natureza humana, a qual eles transmitirão em seu estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. Por isso, o pecado original é dominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido. Dá para entender? Então você não cometeu um pecado. Você não cometeu o pecado pessoal, mas você contraiu. Então, olha que bonito. Por isso, o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Então, você não cometeu um ato, mas você nasceu num estado. O pecado original, vale a pena você estudar tudo que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre. É um grande conhecimento, mas a graça de Deus é maior. Todos pecaram em Adão. Todos pecaram em Adão, mas em Cristo também todos recebem a salvação. Escreve aqui nos comentários: obrigado, Jesus, porque em Ti eu recebo a salvação. Obrigado, Jesus, porque em Ti eu recebo a salvação. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.